Eu gostaria já de começar agradecendo ao Marçal e à Kimi pela oportunidade, é uma honra para mim. Acho que estar aqui com vocês, compartilhando desse momento, trocando experiências, trocando um pouco de conhecimento. A sustentabilidade é uma área, para nós, da contabilidade relativamente nova, nós estamos descobrindo, aprendendo juntos, né? E acho que sempre essa troca de experiências aqui com as outras áreas, com outros profissionais, sempre nos enriquece. Então, acho que é uma excelente oportunidade também para mim poder trocar essas ideias com vocês aqui. E aproveito também para parabenizar os colegas aí ainda estamos na Semana da Contabilidade, né? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Qualquer coisa, se não der certo, vocês me avisem, por favor. Já tá aparecendo. Estão enxergando aí? Sim, só não tá em modo de apresentação. Agora sim. Tá, beleza. Bom, então, acho que a pergunta e a provocação do Marçal aqui é extremamente interessante e a gente vai tentar responder, tá? Eu não sei se eu tenho essa resposta, mas vamos lá. Me apresentando um pouquinho, tá? Eu já atuo na área contábil desde uns 30 anos, né? Eu sou professora da URGS, na área do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, sou sócia da Select Consultoria e Governança e Sustentabilidade, mestre e doutora em Ciências Contábeis, e atuo também no Conselho de Contabilidade, sou conselheira, atuo nas comissões de governança, compliance nas áreas que estão bastante ligadas aí ao ESG. Então, eu tenho uma atuação bastante forte aí na auditoria independente, parte de governança corporativa, que, de certa forma, está muito próximo aí da sustentabilidade, e os clientes que a Select atende também, né, tem trabalhado bastante nesse sentido. Então, assim, para começar, a ideia aqui é eu fazer um retrospecto histórico e fazer algumas abordagens normativas. Por quê? O ESG, a questão de ambiental, a contabilidade ambiental, ela não é nova, né? Ainda mais se eu estiver falando com vocês aí que são especialistas na questão ambiental. A minha ideia não é trazer questões técnicas, a ideia não é essa, mas a gente fazer uma abordagem principalmente na questão da divulgação das informações, do que a gente tem de discussões normativas no momento, e também porque, de certa forma, essa discussão, como eu comentei, para a área contábil, ela é relativamente nova, tá? E principalmente porque a gente tem uma mudança de legislação, uma mudança de entendimento de empresa, mudança de entendimento de mercado, e isso está acontecendo agora, essa mudança, essa virada de página no que a gente chama aí de ESG, sustentabilidade. Então, eu acho que é importante, claro que a gente tem aqui, provavelmente, aqui no nosso público, pessoas que já estão cansadas de saber o que é ESG, já estão bastante por dentro do tema, mas para a grande maioria é um tema relativamente novo. Então, a ESG é um conjunto de letrinhas aí, né, um acrônimo que é para consideração de questões ambientais, sociais e de governança nas estratégias das empresas, do desenvolvimento da sustentabilidade e no desempenho aqui, na avaliação de desempenho das empresas, tá? Só para fazer um histórico disso, como eu comentei, não é um tema novo, mas ESG, com esta cara que a gente está vendo hoje, ele é relativamente recente. A gente tem ali 2000, o lançamento do Pacto Global da ONU no Fórum de Davos, na Suíça. Depois, 2005, o ESG, vamos dizer assim, a questão da consideração de aspectos sociais, ambientais e de governança nas estratégias das empresas ficou um pouco mais definido lá em 2005, porque a partir dali se entendeu que os grandes volumes de recursos do mundo, de investimentos, dos grandes fundos e das próprias políticas, elas deveriam ser mais direcionadas às iniciativas com melhores desenvolvimentos nas áreas sociais e ambientais, tá?
Aí, 2005, 2015, a gente tem um novo marco, que são ali o lançamento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses 17 objetivos, eles são questões, vamos dizer assim, de políticas públicas para serem atendidas pelos governos, mas que, de certa forma, isso acaba sendo repassado para as empresas também. Por quê? A gente não consegue melhorar a eficiência energética, melhorar questões ambientais, de sustentabilidade, questões sociais, se isso não passar aqui pela sociedade, pelas políticas públicas, mas também pela lógica, pela estratégia das empresas. Bom, o que acontece nessa linha do tempo? Em 2020, a gente tem o que eu chamo aqui de virada de chave na consideração dos aspectos ESG. Pessoal, como eu não estou vendo vocês, qualquer probleminha que vocês tiverem aqui com a apresentação, só me avisem aqui que a gente retoma, tá bom? Letícia, pode deixar que qualquer coisa, já que aqui a gente interfere, tá? Tá, perfeito, perfeito. Bom, então o que aconteceu em 2020? Em 2020 foi lançado aqui pelo Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é a principal gestora de recursos do mundo, tem um maior patrimônio aqui de recursos para investimento nas empresas. E o Larry Fink ele tem já uma tradição de sempre na virada de um ano para o outro, ele emite uma carta que é para a sua empresa, mas que acaba pautando o mercado de financiamento, né, o mercado de investimento como um todo. E nessa carta de 2020, do início de 2020, ele diz o seguinte, olha, para eu investir numa empresa, eu vou considerar as questões de ESG, sociais e ambientais, com o mesmo peso que os indicadores econômico-financeiros têm para uma empresa. Então, o resultado financeiro, o lucro que está lá na demonstração do resultado, na avaliação da BlackRock, vai ter o mesmo peso que a consideração de fatores ESG. E isso gerou uma mudança de 180 graus no mercado, porque aí todas as outras corretoras passaram a considerar, falar de ESG, os grandes bancos começaram a abrir linhas de financiamento específicos para isso, e o mercado, as empresas começaram a olhar para a questão de sustentabilidade com outros olhos. E junto a isso vem uma pandemia que coloca meio que em xeque toda essa questão, justamente para mostrar que muitas vezes o número, o resultado, o lucro, ele por si só não é garantia de sucesso, de continuidade de uma empresa, mas que outros fatores, como o fato de cuidar das pessoas, como o fato ali, muitas vezes, de deixar as pessoas em casa para preservar a saúde, isso tem importância significativa também. Então, podemos dizer que em termos de empresa, em termos de mercado, a gente tem essa grande virada ali em 2020. Tanto é que eu trouxe aqui alguns recortes de notícias aqui, justamente para a gente ver que isso dominou os noticiários aqui, que a gente chama da mídia especializada, da mídia de negócios, né? Então, cresce demanda por informações ESG de qualidade, CVM cria regras para fundos de carbono, o papel do ESG nas empresas, nas corporações. Aí a gente tem aqui, por exemplo, a Votorantim capta 450 milhões de debêntures ESG, né, lá em 2021. Nós temos os anúncios de financiamentos específicos com taxas de juros mais baixas para créditos ESG por parte do BNDES. Nós temos aqui algumas gestoras e alguns fundos retirando investimentos de empresa, justamente daquelas empresas que não atendem algumas questões sociais e ambientais, ou que tiveram questões polêmicas nesse sentido. E aqui também, aqui na nossa notícia do lado esquerdo, aqui um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que são negociações que empresas estão fazendo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, justamente trocando a dívida tributária em contrapartida de investimentos ESG, e aqui a gente tem um exemplo aqui da Minecraft, que fechou um acordo para quitar débitos tributários de 288 milhões, garantindo ali o investimento ESG. Bom, tudo isso para mostrar o quê? Né, esse conjunto de notícias aqui. Para mostrar que o mercado passou a tratar a ESG de uma forma ESG e sustentabilidade. Só fazendo um parêntese aqui,
necessariamente não é igual, tá? Não é uma tradução direta, né? O ESG para sustentabilidade. Aqui até a gente são muito próximos, tá? Mas a gente trata aqui o ESG de certa forma como sinônimo de sustentabilidade, embora não seja exatamente igual. O conceito de sustentabilidade é mais amplo, tá? Mas o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque o relato dessas informações ele passou a ser tratado pelas empresas de uma outra forma e por aqueles que concedem o crédito de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais com requisitos que não existiam antes. E o relato dessas informações passou a ser mais sério. Então, o que aconteceu em função disso? Vários bancos, várias corretoras começaram a criar, como a gente não tinha um padrão, isso é relativamente novo, essa forma de tratar do assunto, a partir ali de 2020, 2021, é relativamente nova, e não tinha necessariamente um padrão, uma forma de divulgar essa informação, ou mesmo de calcular essa informação. A gente já tinha alguns frameworks por aí, alguns padrões de divulgação ali ao redor do mundo, mas o que aconteceu aqui nesse tumulto ali, vamos dizer assim, de 2021, 2022 até metade de 2023? Muitos bancos, muitos fundos de investimento começaram a criar as suas próprias formas, as suas próprias métricas e as suas próprias formas de medir o que era ESG, sua própria forma de avaliação para saber se as empresas adotavam critérios, indicadores ESG ou não. E isso trouxe um problema para as empresas, porque as empresas meio que ficaram malucas, né? Porque dependendo de com quem elas lidam, do cliente, ou do fundo, ou do banco, elas teriam que ter uma maneira diferente para medir essa situação. Então, essa figura aqui é justamente para mostrar isso, né? Por exemplo, só na nossa bolsa, aqui na B3, a gente tem basicamente 3 índices específicos para medir ali questões ligadas à sustentabilidade. O ISE, tem um de crédito de carbono, tem outro para questões sociais. Então, são métricas e formas diferentes de avaliar isso aqui, e isso estava trazendo assim, uma certa dificuldade para as empresas, porque é bem complicado se conseguir atender todos os requisitos. Bom, a partir disso, a gente tem um momento em que as empresas e os órgãos reguladores percebem o seguinte: bom, a gente precisa organizar isso aqui, tentar centralizar essas informações para que eu consiga uma maneira de padronizar. Porque se eu não tenho um padrão de divulgação, eu não tenho comparabilidade. Isso em contabilidade é muito sério, né? Em contabilidade, em termos de demonstrações financeiras, a gente sabe que eu preciso ter o mesmo critério, um critério uniforme, porque senão eu não consigo comparar uma empresa com a outra, não consigo saber a que está melhor ou a que está pior, como é que essa história está andando, vamos dizer assim, e eu perco a questão da comparabilidade. Então, para ter comparabilidade, para eu conseguir avaliar isso de uma forma eficaz, eu preciso de um padrão, de um modelo que as empresas sigam ao redor do mundo. E foi justamente a partir daí, em 2020 e 2021, né, que se teve o primeiro início de padronização, que foi a criação dessa instituição aqui, internacional, que é o International Sustainability Standard Board, o ISSB, que é um órgão responsável pela emissão de normas de divulgação de sustentabilidade, vamos dizer assim, a regra geral, tá? Ao redor do mundo. Bom, esse ISSB, e aqui eu já vou explicar por que eu estou falando de uma forma mais específica desse órgão. Ele foi criado lá no finalzinho de 2021, com as primeiras normas emitidas aqui em junho de 2023, né, e com a ideia justamente de padronizar, de criar uma linha que seja de base de divulgação
que seja adotada pelos mais diversos países, para que a gente tenha, então, um padrão nessa divulgação, tá? O que é interessante aqui, e aqui eu começo a fazer essa conexão com a contabilidade, porque esse ISSB aqui, ele faz parte, ele integra o que a gente chama lá do IFRS Foundation, que é justamente o órgão internacional responsável pela emissão das normas de contabilidade. Então, para nós, contadores, falar de IFRS, que é o mesmo órgão aqui, né, o mesmo padrão normativo que a gente tem, é mais fácil e a gente já está mais acostumado, porque a gente já conhece aí, desde lá de 2008, que que o Brasil adotou o padrão internacional de contabilidade. Então, isso para nós da contabilidade já é esse entendimento de como essa dinâmica aqui de emissão de normas funciona, a gente já está mais acostumado. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Se criou esse padrão, essas primeiras normas começaram a ser emitidas em junho de 2023, a partir ali do IFRS Foundation, do ISSB, que está ligado ao IFRS Foundation, e por isso a gente tem aqui essa conexão muito forte com a contabilidade. Por quê? Primeiro, o contador é o responsável técnico pela divulgação da maioria das informações da empresa. E a gente trata aqui o relatório de sustentabilidade, ele passa a ser tratado não como um simples relato, como a gente tinha antes. A gente tinha até a questão do balanço socioambiental, e outras formas de divulgação. A partir deste momento, a gente tem um novo momento da sustentabilidade nas empresas, porque este relato ele vai ser integrado ao conjunto de peças contábeis ou de demonstrações financeiras das empresas. Ele passa a ser uma espécie de demonstração, ele passa a integrar o conjunto de demonstrações, de informações que as empresas divulgam, e, portanto, ele tem o mesmo peso, não que ele seja mais ou menos importante, mas ele vai precisar obedecer a uma série de requisitos, uma série de normas, uma série de exigências, porque ele vai passar a ser uma peça do conjunto de informações que as empresas vão divulgar. E como o contador, de certa forma, é o responsável pelas outras informações, ele, de certa forma, ele vai ter uma facilidade, uma conexão melhor aqui também, para ser também o responsável técnico pela divulgação desse relatório. É importante destacar que o contador não tem o conhecimento técnico da questão, muitas vezes, ambiental, da questão social, mas, como o Marcelo falou ali, é uma questão multidisciplinar. Então, as empresas vão precisar trabalhar com um conjunto diversificado aqui de entendimentos, de conhecimentos, e isso vai ser consolidado nesse relatório que vai ser divulgado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, justamente o que eu já comentei aqui, que é justamente o padrão, esse padrão normativo, que é mais fácil de mais fácil entendimento para os contadores. E tem uma questão importante aqui, que é justamente a conexão dessa informação para o balanço patrimonial, para o balanço contábil, né? Então, a partir do momento que eu considero o relatório de sustentabilidade como uma parte das demonstrações ou das informações da empresa, eu não posso divulgar informações desconexas, ou seja, dizer um monte de coisa lá no meu relatório de sustentabilidade, eu vou mudar a minha matriz energética, eu vou investir aqui na equidade, na diversidade das pessoas, eu vou fazer isso, vou fazer treinamento, vou fazer aquilo. Se essas informações não estiverem casadas com a contabilidade, se meus riscos, se meus investimentos não aparecerem na contabilidade, e isso quem pode fazer essa checagem é o contador, e depois também o auditor que vai fazer a conferência. Então, esta conexão, ela é essencial justamente para a validade dessas informações, e por isso aqui a conexão com o contador.
Uma outra coisa importante, para que a gente fala de tudo isso, de certa forma? De uma informação que seja de qualidade, de uma informação que seja fidedigna, porque eu preciso, de certa forma, proteger o usuário da informação, aquele que vai tomar as decisões da empresa com base nos relatórios, nas demonstrações financeiras. Então, eu preciso, o contador, de certa forma, ele precisa saber que a finalidade daquela informação é também uma informação que vai servir para a tomada de decisão. Tá? Então, por isso ele precisa proteger aqui o usuário, seja o investidor ou outros usuários aqui da informação. E nesse sentido, tem um conceito muito importante aqui, que é bem interessante que a gente consiga aqui acompanhar e entender, que é o conceito da materialidade. Bom, a materialidade, não quero trazer questões teóricas, tá? Mas o conceito de materialidade é o mesmo conceito que a auditoria independente trabalha com a materialidade. Por exemplo, quando o auditor independente vai auditar uma empresa, ele, de certa forma, avalia o que é material, o que é relevante. E o que eu considero relevante? Aquilo que pode ter um efeito para o usuário, aquilo que pode afetar a decisão de alguém. Aí, sim, aquilo passa a ser uma questão relevante. Se eu sei que um determinado número ali na minha contabilidade pode distorcer ou pode influenciar, principalmente negativamente, a decisão de alguém, significa que aquela situação é uma situação material e é relevante para a análise da auditoria, então. Aqui, este conceito de materialidade, ele tem este mesmo sentido, de aquilo que pode influenciar, né, as questões ali de sustentabilidade, os riscos, enfim, aquilo que pode razoavelmente influenciar a decisão dos principais usuários. Então, é importante que a gente entenda isso. Primeiro ponto, a materialidade. Mas aqui, quando a gente fala de sustentabilidade, ela tem um outro aspecto importante. Bom, eu comentava ali que a gente tem uma série de padrões de regras de ESG, né, das mais diversas iniciativas ao redor do mundo, e muitos daquelas entidades ali consideram o que se chama de dupla materialidade. Então, só para explicar um pouquinho o que é isso, porque isso é bem importante para a conexão aqui do assunto da contabilidade que a gente estava falando. O que acontece? A gente tem uma materialidade que a gente fala de materialidade de impacto, né? Que é o impacto das empresas no ambiente, ou seja, o quanto que a empresa interfere nesse ambiente e o impacto que ela pode gerar para o ambiente por conta da sua atividade, dos resíduos que ela gera, de uma série de situações. Então, é o que se chama de materialidade de impacto. Eu tenho um outro tipo de materialidade, que é essa setinha de baixo aqui, que a gente chama de riscos do ambiente para a empresa, no sentido contrário. E aí a gente considera mais a materialidade financeira, ou seja, os riscos, os problemas de fluxo de caixa que o ambiente, questões ambientais, sociais, podem trazer para a empresa. Então, veja só, quando eu falo, por exemplo, do EFRAG, que é um organismo responsável pela sustentabilidade na Europa, que é uma instituição bem mais antiga que o SSB, que tem já muitos anos aqui de estudo dessas normas e de emissão de normas de sustentabilidade, de relatos, inclusive. O EFRAG, ele considera, no conjunto, na sua concepção normativa, a dupla materialidade, tanto a materialidade financeira quanto a materialidade de impacto. O que é diferente aqui para o ISSB e para as normas que a gente está adotando no Brasil? A diferença é que, pelo menos neste primeiro momento, nós não estamos adotando a dupla materialidade. Nós, como mundo aqui, né, legislação internacional da sustentabilidade, ou aquilo que está sendo adaptado para o Brasil, está considerando apenas a materialidade
financeira. Então, veja só, o que eu estou dizendo aqui em linhas gerais? Eu estou dizendo o seguinte, se eu pegar uma das principais formas de divulgação mais reconhecidas que a gente tem internacionalmente, que é o GRI, o Global Reporting, o GRI, ele considera a dupla materialidade, ou seja, o relato das informações. Quando a gente pega o padrão ISSB e aquilo que vai ser adotado no Brasil, a gente tem, até de uma forma mais, vamos dizer assim, efetiva, esse aspecto da materialidade, ou seja, o que vai ser divulgado? Aquilo que é material, aquilo que é relevante para o usuário, para o tomador de decisão, aquilo que pode ter um impacto para a empresa e, portanto, para a decisão de alguém, e aquilo que tem impacto financeiro. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu vou mudar aqui a minha matriz energética ou a forma de tratamento dos resíduos nos próximos 3 anos. É um relato que muitas empresas faziam até então, né? Só um relato. Não, eu preciso de um padrão para isso, até porque eu vou ter auditoria. Um padrão em que sentido? De dizer, olha, se eu já fiz o investimento, eu tenho que mostrar, olha, está lá no meu balanço, na linha tal, lá, o investimento que eu fiz. Ou o risco que isso pode trazer para a minha empresa é tanto, está lá lançado no meu balanço. Ou então, eu vou fazer um projeto para adoção aqui nos próximos 5 anos. Muito bem, aí eu tenho que mostrar o processo, como é que eu vou fazer, como eu vou organizar, quanto que se vai gastar nisso. Então, por quê? Para auditoria, eu preciso de evidências, eu preciso de provas. Então, não é um relato pelo relato, não é um relato solto, é um relato concreto que precisa ser coerente com as demonstrações contábeis da empresa, que vai ser auditado. Então, para o julgamento do auditor que vai fazer a asseguração desse trabalho, ele vai precisar ali, ele vai usar o seu julgamento, vai precisar ser convencido de que aquela empresa, de que aquelas informações elas são concretas, são reais, mesmo que sejam planos, para que isso, então, seja de maior tranquilidade aqui para o usuário, para o tomador de decisão. Então, acho que essa é uma mudança de entendimento que a gente tem, tanto no padrão normativo, quanto na percepção que as empresas têm sobre a informação, e, portanto, aqui a presença da contabilidade ela vai ser bastante importante, porque, de certa forma, isso precisa estar muito ligado aqui aos outros conjuntos de informação das empresas. Tá? Então, só para a gente explicar um pouquinho como é que isso funciona no Brasil, tá? Em termos de adoção. O ISSB, que é esse organismo internacional, ele faz a emissão das normas, então, tanto que já emitiu as 2 primeiras normas aqui, o S1, que é o relato geral, a regra geral, e o S2, que é sobre o clima. Como é que isso vai funcionar para o Brasil? A norma do ISSB, ela não tem força normativa dentro do Brasil. Essa força normativa, ela passa pela, vamos dizer assim, tradução, pela convergência dessas normas a partir de uma instituição própria brasileira, que justamente é o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade. Esse comitê já foi criado e já fez aqui, estava em audiência pública essas normas, a tradução dessas normas. Então, o IFRS 1, ele vai virar o CBPS 01, o IFRS S2 vai virar CBPS 02. Saiu da audiência pública, então o comitê aqui, o CBPS, está fazendo as últimas revisões, e em seguida a gente deve ter essas primeiras normas para o Brasil, tá? Bom, estou cuidando do meu tempo aqui para não extrapolar muito, para a gente conversar aqui sobre as dúvidas depois. Mas o que é importante? O que é essa divulgação? É uma divulgação que exige que as empresas mencionem
os riscos e oportunidades que possam justamente afetar aqui o seu fluxo de caixa, a sua capacidade de pagamento, a sua continuidade de negócios, né? Então, riscos e oportunidades relacionados à sustentabilidade que poderiam razoavelmente afetar as perspectivas da entidade. Então, a gente vê a presença aqui dessa materialidade financeira, vamos dizer assim, tá? E em termos de conteúdo, né, de estrutura, nós precisamos mostrar os aspectos de governança. Então, tudo que é processo, tudo que é controle, a forma que eu organizo essa informação dentro da minha empresa, como eu vou trabalhar com essas questões de sustentabilidade dentro da minha empresa, isso precisa ficar claro nesse relatório. A abordagem da empresa, né, em termos de estratégia, a questão dos riscos, e aqui um ponto importante, as métricas e metas. Então, aquilo que eu estava dizendo, o relato pelo relato, o relato, né, de informações que não podem ser verificáveis, ele cai por terra. Por quê? Porque a partir do momento em que eu digo que eu vou fazer tal coisa, que eu vou adotar tal procedimento, eu preciso dizer qual é a meta, em quanto tempo eu estou pensando nessa adoção, e definir exatamente a métrica. Como é que eu vou medir? Como eu vou fazer? Isso precisa ficar claro. Mesmo que eu ainda não tenha os meus processos e as minhas ações definidas ou implantadas, se eu mencionar aqui nos meus relatórios, eu preciso definir as metas e as métricas, e isso é uma questão bem importante. E acho que nesse ponto a contabilidade pode ajudar muito também na definição aqui de indicadores, como medir determinadas situações e como divulgar isso também, claro que em conjunto com as outras áreas do conhecimento, tá? Bom, então é isso que a gente tem aqui de conteúdo do IFRS, que vai ser o CBPS 01 e 02. Para complementar, eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, a gente tem a resolução do Conselho Federal de Contabilidade 1640 de 2021, que diz que as atribuições que relata lá, né, as atribuições privativas do profissional da contabilidade, e diz lá que o relato integrado ou relatórios de sustentabilidade são atribuições privativas específicas do profissional da contabilidade. Não o processo em si, mas a responsabilidade técnica pela divulgação. Então, por isso que é importante que o contador perceba isso, porque muitas vezes ele vai ser chamado aqui a conduzir, a atuar junto nessa parte de relatório, e vai precisar trabalhar aqui em conjunto com as outras áreas. E aí nós temos a grande norma do Conselho Federal de Contabilidade sobre a sustentabilidade, que é a Resolução 1710, aqui de outubro de 2023, que chama atenção justamente para isso, inserir no conjunto de estrutura normativa da contabilidade brasileira as normas de sustentabilidade e de auditoria de sustentabilidade também. Então, o Conselho diz assim, essas normas todas que a gente tem aqui, elas passam a integrar o conjunto de normas de contabilidade que a gente tem, certo? E, portanto, o mesmo peso de seriedade, vamos dizer assim, de divulgação de informação. Ela faculta a adoção, tá, da norma aqui em 2024 e 2025, e a partir de 2026, diz o seguinte lá, a partir de 2026, os padrões referidos nessa resolução serão obrigatórios sempre que a entidade divulgar o relatório de informações de sustentabilidade. Então, ela diz o seguinte, empresa, tu quer divulgar a tua informação de sustentabilidade, tu tem que adotar essa norma, é obrigatório, tá? A partir de 2026, relato em 2027. Que mais? Diz aqui que também essa elaboração e asseguração é de responsabilidade técnica do profissional da contabilidade. Então, por mais que nós, contadores, não queiramos entender disso, até eu, de certa forma, lá atrás, pensei um pouco disso, é um assunto que não vai me dizer respeito, eu não preciso entender disso, não, mas muito possivelmente isso vai chegar à maioria dos contadores e eles vão ser chamados aqui ao entendimento das normas de sustentabilidade também. Um outro ponto importante é a resolução
CVM, né, a norma da CVM 193, que também é de outubro. Esta resolução diz o seguinte, que é obrigatório para as companhias abertas essa divulgação, com base no padrão ISSB, ou CBPS, que a gente vai ter em seguida, a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, a situação é basicamente essa. Companhias abertas, obrigatório, não tem discussão. E para as outras empresas, como regra geral, se a empresa quiser divulgar qualquer informação de sustentabilidade, ela vai ser obrigada a adotar esta norma. Um parêntese que eu faço aqui. Mas eu sou uma empresa pequena, ou eu trabalho só com empresas pequenas, não vou precisar atender a essa norma, se a empresa não quiser divulgar. Muito bem. Um dos requisitos aqui das normas de sustentabilidade é justamente que as empresas façam análise da sua cadeia de fornecimento, e muitas empresas de pequeno e médio porte, elas justamente integram essa cadeia de fornecimento das empresas maiores e, portanto, vão precisar de uma forma indireta adotar essas normas também, tá? Esse é um ponto. Então, que possivelmente essa exigência ela vai acabar chegando nas empresas menores por esse motivo, ou então pela questão de acesso a capital e acesso a financiamento. Com taxas de juros menores, tem determinadas linhas de BNDES ou mesmo de fundos de investimento que só emprestam para empresas que tenham bons scores de ESG. Então, muitas vezes, se as empresas menores quiserem acesso ao capital, muitas vezes acesso a um capital mais barato, elas vão precisar adotar essas normas também, tá? Um outro ponto importante é a auditoria, tá? Essas normas, principalmente aqui no caso das companhias abertas, elas precisarão ser auditadas até 2025, que é a adoção aqui voluntária. Pode ser um trabalho de revisão, ou como a gente chama de asseguração limitada, e a partir de 2026, com a adoção obrigatória, então passa a ser asseguração razoável, ou seja, auditoria completa, com emissão de opinião e com todas as verificações que os auditores fazem ali, em termos de análise de evidências, de julgamento de critérios de adoção, e uma série de consequências que a sistemática de auditoria traz para a realidade das empresas, tá? Bom, então, assim, já me encaminhando para o final, é um momento de transição, é um momento em que a gente não tem todas as respostas, nem os órgãos normatizadores têm, que a gente está vendo a mudança e o início de processo de adoção e de integração dessas informações como relatos formais para as organizações. Então, acredito que seja uma excelente oportunidade para os profissionais que atuam na área de sustentabilidade de uma forma geral, mas também para a contabilidade. Por quê? As empresas vão precisar adotar as novas normas, seja pela questão da exigência legal, seja pela pressão do mercado, né, pela pressão do seu fornecedor, do seu cliente, seja pela questão ali da própria redução de risco, porque a adoção dessas normas, ela faz com que a empresa olhe de uma forma mais cuidadosa para a sua gestão de riscos, e isso reduz ali até os problemas de continuidade que muitas empresas têm. Às vezes, uma questão de legitimidade, a gente sabe que muitas vezes o resultado da empresa não quer dizer que é uma empresa que vai ter uma boa imagem na sociedade. A gente sabe que tem casos de empresas que têm a sua imagem afetada por uma ou outra questão, e a gente já viu aí questões ambientais que trazem problemas muito sérios aqui à imagem das empresas. É um tema multidisciplinar, então é uma oportunidade para o contador entender que ele pode ser justamente aquele profissional que vai centralizar essas informações, que vai atuar em conjunto com as outras áreas justamente nesse relato, tá? E podendo atuar aqui também na questão da definição das metas, das métricas, dos indicadores, das melhores formas de avaliar, de mensurar essas informações, e também, automaticamente, eles vão ser os profissionais responsáveis pela auditoria dessas empresas. Então,
o contador, de certa forma, querendo ou não, ele está no centro do processo, tá? Então, para encerrar aqui, eu queria deixar essa frase, né, chamar a atenção que essas equipes de finanças, de sustentabilidade, de contabilidade, elas vão precisar trabalhar em conjunto para que essa informação gerada seja a mais fidedigna possível, que atenda os objetivos da empresa e que também atenda aqui aos interesses dos usuários, uma informação aqui que seja passível de uso por esses usuários. Então, para encerrar a minha apresentação aqui, acho que abordar essas questões sociais, né, ambientais, sociais e de governança, ela se tornou uma questão crítica na estratégia de negócio, né? Eu acho que as empresas que estão ignorando esse tema vão ter uma série de dificuldades aí, principalmente nos próximos anos. E é uma necessidade cada vez maior que as empresas olhem o que eu chamo da porteira para fora, né? Olhem para fora do muro, né? Para as questões, principalmente climáticas, que a gente tem sofrido tanto, principalmente quem mora em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul sabe, né? O quanto nós, hoje, por exemplo, aqui a gente tem um temporal bastante sério aqui em Porto Alegre, e a gente tem efeitos dessas questões climáticas, né, e estamos nos recuperando ainda da enchente de maio. Então, é importante que cada vez a gente consiga mais se tornar protagonista, se tornar responsável por e para a sociedade, né? Essa aqui é uma frase que eu peguei de um artigo científico desses autores, mas que eu gostei muito justamente para chamar atenção para esse ponto, né? Que a gente não pode mais ignorar essas informações, tá? Agradeço muito de novo a oportunidade e ao convite da Químia. Aqui estão os meus contatos, os contatos aqui da empresa, e me coloco totalmente à disposição aqui de vocês, dos colegas, e estou aberta aí às perguntas aí. Como eu mencionei, a gente não sabe tudo, as informações, de certa forma, são recentes, o contador não tem necessariamente o conhecimento técnico das questões ambientais, mas isso é o que a gente tem aqui em termos de conjunto normativo e de informação para as empresas no momento, tá certo? Obrigado, Letícia, parabéns, foi uma aula aqui que tu deu para nós, gostei muito de assistir, acredito que o pessoal gostou pela quantidade de gente que tem até agora, sinal que o pessoal gostou muito. Bom, tem alguns recadinhos aqui que a Jaque foi colocando ao longo da tua fala, mas o que eu queria colocar para vocês, aproveitar para vender o peixe da Químia aí, o que vocês precisarem da área ambiental, tem a equipe da Químia que está aqui para auxiliar os contadores aí, contem conosco, né? Inclusive a gente lançou uma modalidade de franquia para quem não é da área ambiental, porque a gente tem a nossa equipe aqui para auxiliar. Então fica o convite para vocês que quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Químia.